Oi, amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um RuivoCast, sempre de forma muito brilhante, porque a alegria de viver tem que estar presente na vida da gente. Aliás, o estado de presença é o único que temos que ter na vida. Nada de ficar vivendo um futuro previsível e muito menos um passado que já se foi. As pessoas têm que se coordenar naquilo que é dado naquele presente momento. E planta-se bem, colhe-se super bem também. Afinal de contas, a vida é aquilo que seus olhos enxergam, né? Afinal, se você transforma por dentro, a sua realidade muda lá fora. Porém, certas situações são importantes na vida da gente para que nós possamos ter uma segurança melhor no futuro. Para isso, você faz o seu planejamento no presente para que isso assegure você no futuro. Como, por exemplo, o planejamento patrimonial e sucessório, muito importante. Hoje o direito tem trabalhado bastante para que as pessoas tenham este conforto na hora de um falecido, uma pessoa que teve algum problema em relação a uma sociedade, você possa brindar certas situações que não precisam levar a perturbações futuras na sua ausência ou até em interrupções societárias, por exemplo, e tantas outras atribuições que levam o ser humano a atritos. Para que termos atritos se nós temos o direito a nosso favor? O planejamento bem feito fará de você uma pessoa mais tranquila e se um dia a partir daqui, com certeza, as pessoas que vão receber aquilo que você conquistou vai ser de forma muito mais leve, muito mais serena, sem brigas, porque tudo vai estar muito claro e objetivo. Está no ar o RuivoCast Empreendedorismo. Vamos falar com uma advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Aliás, a lei chegou agora e nós temos muitas dúvidas, né, sobre essa questão da reforma tributária. Quanto será taxado a sua herança? Até então nós sabíamos que era pouco. Será que vai aumentar muito? Como fazer para que isso não aumente tanto? Qual é o caminho que nós devemos tomar? O chamado da famosa holding também, que é super importante para brindar o seu patrimônio e de alguma forma continuar com tudo aquilo que você criou. Está no ar o RuivoCast Empreendedorismo e você é meu convidado especial. Eu converso hoje com a advogada doutora Pamela Moraes, linda. Adorei a sua roupa, está super inspiradora hoje aqui, dando um brilho para nós no podcast. Obrigado pela tua presença, Pamela. Você está bem, querida? Obrigada, Alex, pela linda apresentação. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Você, além de um excelente comunicador, uma pessoa que sempre agrega aí de forma generosa com o mundo, com o seu canal, trazendo informação de qualidade e que pode aí contribuir com a ascensão e com o crescimento das pessoas. Isso é o mais importante. Afinal de contas, no propósito de viver, nós temos que ser, fazer e servir. Não é? Isso, fazer, entregar esse amor, e aí tudo que nós precisamos é conectado de forma muito natural, muito mansa, sem atropelo, sem esforçar. E a gente, infelizmente, a gente acaba aprendendo isso muito, muito com o tempo, né? Gostaria de ter essa sabedoria, essa mansidão desde os meus tempos de juventude. Porém, nós temos que passar por certas situações que são as adversidades para que a gente fique mais experiente, né? E aí sim poder contribuir com toda essa experiência com o próximo. E eu fico feliz de receber uma advogada que tem pós em Direito Empresarial pela FGV, pós em Direito Imobiliário pela FGV também, né? MBA em Acordos Societários e Holdings pela ERPOS, é isso? EBPOS. EBPOS? Ah, tem um B aqui mesmo, é verdade. Direito Tributário pela FGV, bacana. Tem um Common Law, que é lei comum, é isso? Isso, o que seria? Em Harvard? Você chegou para ir para Harvard ou fez um curso online em Harvard? Não, foi um curso online. Online, que bacana. Compliance, LGPD, que é a lei de dados hoje, né? E contratos. Escola Superior da Advocacia. Muito legal. É membro da Comissão de Planejamento Sucessório e Holding da OAB da capital de São Paulo, porque São Paulo, você é de Sorocaba? Eu sou de Sorocaba, mas esse grupo de trabalho é da capital, é da OAB da capital. Que bom, né? Tem bastante advogado pujante lá. São Paulo exige mais da gente do que o interior, até porque a cidade ferve mais. Eu trabalhei lá, eu sei como é que é. Então, acredito que o direito também não deve ser diferente, né? Não que aqui nós não temos excelentes advogados, porém, São Paulo é sempre uma faculdade extra. Sim. Que a gente faz na vida, não é verdade? Exato. Membro aí da Comissão Nacional de Planejamento Patrimonial e Sucessório, da Associação Brasileira de Advogados, e membro da Comissão da Mulher Advogada, de 24ª subseção da OAB da cidade de Sorocaba. Muito bem, está bem ocupada, né? Então, eu poderia perguntar qual que é a sua verdadeira especialidade, Pamela? Pode, Alex. Eu atuo com direito imobiliário, né, empresarial, que é
pós-graduações que eu fiz, e planejamento patrimonial e sucessório. Tá nessa linha. Esse é meu forte, isso. E está numa linha agora bastante agitada, com essa lei da reforma tributária aí, deve estar comendo seus neurônios. Para quem trabalha no ramo, realmente tem sido períodos desafiadores, de muitas mudanças, julgados, né? Porque a gente trabalha também tendo em vista como que é o olhar da Cefaz em relação às formas de reavaliações de cotas, como caminham os julgamentos nos tribunais, além da própria legislação, né? Que está em constante mudança. Então Brasil... é um trabalho árduo, assim, de muita dedicação. Com toda essa delicadeza, por que a advocacia? Papai era advogado, alguma coisa? Onde veio essa inspiração? Não. Eu vim de uma área corporativa, na verdade empresarial. Comecei a trabalhar bem cedo, já com 15 anos. Fui lapideira nesse momento. Por questões de interesses familiares, fui para essa parte de contratos, direito imobiliário. E em 2018, eu decidi abrir o meu próprio escritório. Escritório de advocacia? Isso. Mas em 2018, em 2018, tá, você já estava formado, é lógico, né, Alex? Eu estava com 18 anos. Não, já comecei a atuar até antes da faculdade, já estava atuando. Era isso mesmo, era para ser advogada. E eu sempre gostei, não tinha como, é uma vocação, assim, é uma área que eu tenho imenso prazer, dá trabalho, às vezes até um pouco exaustiva, né? Mas é maravilhoso você poder contribuir com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama e você sabe fazer. Eu acho sempre, aquele velho ditado do Vitor Tivita, já o falecido fundador da Editora Abreu há muitos anos, falava, nada melhor de fazer o que a gente gosta, ser reconhecido por isso e ainda ganhar dinheiro com isso. Isso, isso. Isso é muito bom, né? Isso é elevação, porque a gente tem o prazer de fazer o que a gente faz, parece que a gente não trabalha, né? Quando a gente gosta do que faz, né? Porque a gente fica não mais tem uma leve, sensação de trabalho. Fica mais leve. Então, para mim é a mesma coisa, assim, eu acho que é muito, muito bacana, né? E o advogado no Brasil está falando das leis que mudam constantemente, é uma mutante demais, né? As leis no Brasil, e até porque nós temos 800 advogados a cada 100 mil pessoas aqui no Brasil. Você sabia disso? 800 advogados para 100 mil pessoas, sendo que nos Estados Unidos não chega a 200, a 100 e poucos advogados para cada 100 mil pessoas. Salvo me engano, é isso. Aqui no Brasil é um exagero de advogados, hein? Realmente é uma classe que aumenta, assim, exponencialmente mesmo, Alex. Mesmo porque nós temos muita atribulação no sistema judiciário, né? Qualquer coisinha muda muito, então precisa de atenção. O advogado não dá para pegar tantas causas como ele gostaria para poder fazer o trabalho de forma serena e calma. Por isso que vocês são sempre muito atolados de trabalhos, né? É até uma questão assim, que desde o início você precisa se policiar qual vai ser a sua forma de atuação. Porque realmente, se você começar já no 220, só pegando causa por pegar, é complicado. Não dá porque em determinado geral, momento, né? Você não vai conseguir parar para estudar, né? Você precisa conseguir ali arbitrar o seu tempo da melhor forma possível, para conseguir trabalhar e continuar estudando para entregar o melhor ali para o seu cliente. Porque o direito é isso, é constante estudo. Como que a gente faz um planejamento do PPS, que é o patrimonial e sucessório? Me conte. Nós temos alguns instrumentos, né, Alex, dentro do planejamento patrimonial e sucessório que nós podemos usar. E dentro dessa estrutura, ela pode ser tanto mais simples quanto mais robusta. Nós poderemos utilizar dentro de um planejamento o testamento, acordos, contratos, escolha do regime de bens, acordo pré-nupcial, inclusive alteração de regime de bens. Podemos utilizar a holding, podemos utilizar indicação de seguros, de VGBL, PGBL. Nós podemos utilizar também protocolos corporativos, familiares, de governança, estruturas de conselhos administrativos, quando a gente está falando também uma estrutura mais robusta, né, que é dentro da holding. Então, são muitos instrumentos e cada um desses instrumentos, eles têm o seu próprio universo. Se a gente está falando, por exemplo, de doação também, doação é uma forma, um instrumento também de planejamento. Dentro desse instrumento, a gente tem o Instituto do Usufruto,
que a gente pode utilizar tanto fora quanto dentro Caramba, são de uma vários, hein? holding, por exemplo. A gente tem as cláusulas restritivas de inalienabilidade, empenhorabilidade, incomunicabilidade. Então, cada instrumento desse tem o seu próprio universo, que ele vai ser instrumentalizado da melhor forma, de acordo com a necessidade e a vontade daquele planejamento. Caramba, é muita coisa. É coisa. Pra Às poder vezes se as planejar, pessoas não têm ninguém tem noção, noção não tem noção. Então, do alcance. ou seja, depende da qualidade ou depende do estilo daquele casal, ou daquela situação, daquela família, você cai para um elemento desse tudo que você falou. Isso. Eles Nem podem... tudo se encaixa para todos, é isso? Perfeito, é isso. E esses instrumentos, eles podem se esbarrar, né, ou não, a depender do tipo da estrutura. A gente vai ter que fazer dentro, né, para descobrir qual que vai ser utilizado, quais instrumentos serão utilizados, por exemplo, uma compliance, uma due diligence nessa família, que é o quê? Investigação de riscos, das atividades empresárias pré-existentes, dos regimes de bens dos envolvidos, por exemplo, das atividades de riscos e não riscos. Tem uma série de coisas, de protocolos que a gente precisa verificar antes da gente traçar aquele planejamento, depois fazer uma estratégia tributária, depender de cada ocasião, né? Porque cada família nunca vai ser igual, não tem como a gente formatar o mesmo projeto para todas as pessoas. O que é mais comum? Só para a gente esclarecer algumas coisas para as pessoas, né? No caso de uma família, por exemplo, tá lá o pai tá mais velho, tá cheio de patrimônio, tá com a mãe, tem os filhos e tal. Ele tem um patrimônio gigante, ele vai para holding. Ele tem um patrimônio pequeno, ele vai para onde? Quais os caminhos? Dê exemplos mais práticos para a gente ser menos burocrata, tá, e ser mais pedagógico, digamos assim, entendeu? Certo, Alex. Para a gente poder esclarecer melhor. Vamos lá. Tá. As pessoas, elas vinculam um planejamento muito com holding, por achar que sempre que a gente vai falar de bens é holding. Nem sempre. O que é holding? A holding é uma estrutura, uma pessoa jurídica, na verdade, que vai abarcar alguns determinados bens. Só que tudo isso tem uma certa complexidade, gastos também e relevância, que às vezes não é interessante. Vai precisar fazer contas, vai precisar estudar tudo que eu falei para você diante de se aquela família já tem uma atividade empresária pré-existente ou não, se vai ser do zero, se ela atua, por exemplo, com locação de aluguéis, com compra e venda de imóveis, porque são estruturas diferentes. Às vezes, a gente tem uma família, por exemplo, que é uma família de médicos. Qual que é a tendência de uma família de médicos, por exemplo? Ter liquidez após a sua morte. Porque muitas vezes ela não... como que ela vai deixar aquela família resguardada? Porque muitas vezes aquela família, aquele núcleo familiar depende da mão de obra daquele médico. Certo. Ele não tem, ele às vezes não faz parte de uma empresa, às vezes faz, mas às vezes ele não faz parte, ele trabalha de forma autônoma, então ele acaba investindo em imóveis para fins de locação ou de compra e venda, e essa vai ser a renda futuramente dele, né, na velhice, ou dos próprios filhos, da esposa. Então, a depender do formato, a gente tem a indicação da holding. Agora, se é uma família que só tem uma propriedade, por exemplo, tem uma propriedade grande, mas de moradia, e não tem, é uma família que trabalhou a vida inteira, um pai que trabalhou a vida inteira CLT, por exemplo, mas adquiriu ali seu certo patrimônio, tem um carro de alto valor, tem uma casa de alto valor, mas não tem uma empresa. Como é que você vai colocar na mão de uma pessoa que nunca teve uma empresa para tocar? Então, tem todo esse cuidado. Aí não é holding, aí já vai para outro... Não é que não é holding, depende muito do tipo de ativos e de indicação. Existem ativos financeiros que é interessante você colocar na holding. Existem ativos financeiros que não. Por isso que é bom uma especialista. Exatamente. Não tem como formatar um planejamento generalista, porque cada família tem as suas necessidades. Agora, algo que é muito comum é que, quanto maior a quantia de patrimônio, se existe, por exemplo, atividades já de locação, de compra e venda imobiliária, a tendência a você colocar esses bens dentro da holding, porque você vai ter, sim, uma economia, tanto das questões de economias processuais e até honorários advocatícios e tributários. Falar isso, né? Daqui a pouco, né? Sobre isso, né?
Nós vamos falar sobre holding, não vamos? Vamos, já estamos falando, inclusive. Sim, né? Vamos falar depois, eu quero falar especificamente do por que a vantagem de ir para uma holding, né? Você está dizendo no contexto geral, até que é super importante para a gente esclarecer os movimentos que existem, os elementos, né, que existem para você caminhar. Eu vejo que é muita coisa aí, né? Impressionante, né? Todo esse saber aí para poder passar. Então tem que ter uma consultoria mesmo, uma consulta com um advogado, um especialista como você, né? Ou com você, para justamente poder ver qual que é o melhor caminho para tomar. Exatamente. E na holding, assim, não tem muito a ver e tem a ver com a questão da quantia e do tamanho do patrimônio. Então, se é um patrimônio mais avultuoso, se vai ter economias substanciais, a gente indica a holding. Tá? E é um instrumento maravilhoso, é um instrumento que a gente usa muito e garante, sim, que você consiga formatar muitas coisas dentro desse planejamento, inclusive prevendo situações futuras. Que às vezes já existe uma empresa estabelecida naquela família, alguns membros já atuam, já trabalham naquela família, dentro da empresa, porém, às vezes tem um filho que foi ser médico, foi surfar, ele não vai exercer atividade empresária. Então, como é que e como é que a gente pensa que no falecimento ele vai ter a mesma autonomia de gerência, de administração, até mesmo na forma de distribuição de lucros de forma igual? Essa é uma cultura nova no Brasil, não é? Uma cultura um pouco nova, essa coisa de questão sucessória, de planejamento. Até então chamava tal de herança, né? O cara morria e largava tudo aí, e todo mundo tinha que correr atrás das escrituras, levantar, fazer o... Como é que a gente falava quando a pessoa morria? Fazer o inventário. Ainda tem, é muito usado. Isso muito usado não vai acabar, inclusive. Mas o inventário não é o pior dos elementos? Alex, não é. Às vezes é até uma indicação. Minha, às vezes, assim, a gente faz o planejamento, a gente consegue instrumentalizar a maioria dos bens dentro de uma holding, e a gente opta por uma situação, por exemplo, um bem de família, uma residência de família, de ficar fora e ir para inventário. Ou se existe, às vezes, um filho fora do casamento, porque às vezes acontece. Já teve situações que... Conta um caso aí. Já teve situações de um cliente que eu vi que ele foi instruído, na verdade, pelo filho, que queria, né, conversar a respeito de planejamento. E eu vi que ele estava, assim, um pouco desconfortável quando eu comecei a explicar algumas situações. Quando eu vejo que tem algum sinal de que aquele cliente está escondendo alguma coisa... Está resistindo para uma proposta boa para ele, né? Você está dando uma ideia boa para ele, mas ele está resistindo porque alguma coisa tem. Ele estava assim, chegava algumas situações, ele ficava assim um pouco agitado. Eu saí e depois, em momento que eu estava sozinho com ele, eu perguntei se tinha alguma coisa que podia obstar aquele projeto. E ele falou que ele tinha um filho que a família não sabia, que era fora do casamento. E assim, é uma situação muito comum, viu, Alex? Não é incomum, não, é muito comum acontecer. Então, tem todas essas questões. E a pessoa não tem coragem de falar que tem um filho. Aí, quando chega na época dele, como é que acontece nesse caso, por exemplo? Tem um filho fora do casamento, eu tenho lá minha herança e vou deixar para os meus filhos. Como é que faz? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem o que a gente chama de legítima, que fazem parte os filhos, ascendentes, descendentes e o cônjuge, que com essa mudança que vai vir, depois a gente fala mais para frente, vai mudar essa ordem de vocação hereditária. Mas a gente pode dispor atualmente de até 50% do nosso patrimônio. A gente até consegue dispor um pouco mais, mas a gente não pode ultrapassar o limite da legítima, que é o quê? Ultrapassar o limite daqueles herdeiros necessários, que são filhos, por exemplo. Eu não posso excluir totalmente. Ele não pode doar para o filho bastardo lá mais de 50%. Muitas vezes eles não querem doar, né? Não, eles não querem colocar na herança. Não querem colocar. Não quero cair aí corre o risco para bloquear. Assim, o papel, às vezes, ele aceita tudo, mas a chance desse planejamento acabar sendo anulado é grande. Se esse filho que foi... que não foi abarcado nessa sucessão, nesse planejamento, se ele requerer, ele pode... Sim, ganhar. E já tem julgados, inclusive, sobre isso daí. Ou seja, tem uma holding, tem a estrutura, mas se o filho abastado resolver, mesmo depois de anos da estrutura, ele pode requerer.
Ele pode requerer. A gente ainda tem uma lacuna em relação ao tempo, né? De como que vai formatar o prazo de prescrição. Existem julgados que é a partir da informação de que ele tem conhecimento, outros a partir da... Que entendem que é a partir da data que foi feito, né, aquela transferência. Tem muito que é entendimento do juiz ainda, né? É. Impressionante isso no Brasil. Mas só para esclarecer, qual que é a diferença do inventário para uma holding? A diferença não é nem só as pessoas focam em planejamento em holding, mas com o planejamento patrimonial e acessório, a gente não está nem falando só de holding. A holding é muito importante e é maravilhosa e a gente usa bastante. A holding é uma delas. Uma delas. Você viu o quanto que eu te falei? O testamento é outro. É uma das também. Muitas das vezes, assim, dependendo do tamanho do patrimônio, a holding a gente consegue uma economia maior, até por conta de como a gente consegue utilizar os valores de declaração, os valores imobiliários. Tem uma jogada de imposto de renda aí, não tem? Isso, porque a gente consegue usar o valor histórico que está dentro da legislação, que é permitido a gente usar. Então, Sim. A gente usa esse valor que acaba, de certa forma, sendo abaixo do que um valor de mercado, por exemplo, a gente consegue utilizar. E a gente tem aí, na pergunta que você me passou, né? Como que a gente consegue economias? Com organização tributária, legal, dentro da legislação, jogando o jogo, né? Que a gente tem, legal. Economias processuais mesmo, né? Dos próprios honorários advocatícios, tudo isso faz com que um planejamento antecipado seja muito mais vantajoso, inclusive, vai muito além, que é o que você disse no início, é a questão dos problemas familiares, né? Das brigas familiares que acabam acontecendo. Fora que você tem uma empresa que tem sócio. E quando tem empresa que tem sócio, gente... No serviço de advogado, um bando de gente maluca, porque, gente, o que tem de coisa para estudar... É muita coisa. Porque, por exemplo, tem uma empresa grande, uma indústria, certo? Então, fatura horrores. Lá tem meia dúzia de filhos daquele sócio, com a esposa, e tem mais outra aqui, uns 3 aqui. Aí, pum, morre um lá, infartou, sei lá, caiu um negócio na cabeça e morreu um sócio. E daí, como é que fica? Exatamente. Se você não tem um bom planejamento, um bom contrato social, uma apuração de haveres, uma liquidação de cotas, saída de sócios, como que vai proceder, isso vem a ser um problema muito grande, realmente. E é instalado e é algo que acontece muito, viu? O planejamento, né? Ele é justamente para isso também. Nas questões dos acordos societários, como que ele vai... vigorar após o falecimento de algum dos sócios, quando a gente fala até em sócios que não são membros da mesma família. Olha lá. Outra coisa também a gente está falando de sucessão aí, muitos não querem assumir a bronca do pai, né? E sabe por que não? Eu vou te contar, espiritualmente falando, eu sei que a advocacia é tudo na base do terreno aqui, né? Mas é porque vê o pai com o comportamento tão cansado, sabe? Que não cuida da mãe, não cuida dos filhos, chega na casa, ganha dinheiro, é só dinheiro, é o tal de fazer, e esquece do ser, né? E aí os filhos chegam e eu querer esse negócio do meu pai, tá achando que dinheiro é... E muitos não querem saber da indústria, não querem saber de nada. Isso é muito comum hoje. Eu vi a diretora lá do CS contando para mim que tem muita gente que não quer assumir a empresa do pai no final da vida. É uma pesquisa, até fugindo um pouco da geração Z, né, que foi feita. Eles têm essa certa tendência. Não é muito a nossa geração que já foi mais... A gente já bocanhava e ia para cima, né? Ensinada a empreender, né? Mas realmente... Mas é uma questão que existe, né, instalada, também, e a gente precisa se preocupar. E também precisa procurar um advogado com você para poder dar orientação. Fala, nesse caso, vai ter que vender a empresa, vai ter que fazer o quê? Ou colocar um CEO, criar uma holding, colocar uma pessoa para gerenciar isso. Como é que funciona isso? Exatamente. O que o Silvio Santos está fazendo com a empresa dele? Você sabe? Olha, Alex, confesso que não. Porque o Silvio também disse que vai deixar 100 milhões para cada uma, né? Das filhas. Que eu não sei se virou hold dele, não virou hold, como é que vai ser. Porque é curioso o negócio do Silvio Santos, porque Sim. Ele também tem bastante coisa, né? Tá com 90 e poucos anos. Eu vou ver e depois eu te falo. Porque eu não sei, só por curiosidade. É uma coisa interessante para ver se ele criou. Deve ter criado o hold, né? Então você está me dizendo que todo esse sistema não é só para quem tem dinheiro. A estrutura da holding, ela demanda um custo. Não só holding, estou falando todos os sistemas aqui, tudo precisa ter dinheiro, porque quem que vai se preocupar com sucessão sucessória se não tem nada para suceder? Exatamente, você tem que ter no mínimo... Então isso deleta, quem não tem nada deleta. Tem que ter o que no mínimo, por exemplo? Assim, a gente nem pode falar completamente deletar, porque até quando a gente pensa a longo prazo, Alex, como eu falei para você, um dos instrumentos é o próprio seguro
indicação de seguro, a própria indicação de investimento de VGBL, PGBL, né? Isso vai depender um pouco do caso e da preferência, eu prefiro mais os de VGBL, mas você pode pensar que se você for falecer daqui 20, você pensar numa suposição que você é novo ainda, você vai falecer daqui 20, 30 anos, o que você quer adquirir? Você já tem uma família, se você falecer hoje, como que essa família vai ficar? Então, a gente nem pode falar isso. Mas, óbvio que quem procura planejamento patrimonial e sucessório são pessoas que possuem bens e que querem organizar o seu patrimônio, os seus bens e a sua sucessão. Isso é fato. Vocês ajudam a organizar quem está um pouco desorganizado, em todo sentido? Com certeza. O escritório seu é especializado em sucessão e planejamento, esse planejamento deve ser uma organização para ele, né? Exatamente. Inclusive, olha o alcance onde pode chegar um planejamento, uma sucessão dentro de uma holding, por exemplo. A gente pode programar como que vai ser as questões futuras do próprio treinamento desses familiares, às vezes filhos, netos. A gente pode pensar, inclusive, num planejamento avoengo, que é numa geração do neto. A gente pode pensar, inclusive, se é uma empresa em ascensão e que não tem um projeto de ESG, por exemplo, implementação de ESG nessa empresa a longo prazo. Às vezes, sim, que se comunique, óbvio, com os valores daquela empresa, né, daquela família, se a gente está falando de uma de uma empresa familiar. Então, é gigantesco. Quantos anos tem de experiência? Eu tenho 15 anos de experiência. Nossa, tem uma bagagem. Eu falei que eu comecei a trabalhar com 15, né? Eu tô com 36. Então, mas tem uma bagagem incrível, bonito de ouvir você, viu? Parabéns. Obrigada. Escute, e os instrumentos, assim, quais são os instrumentos, documentos, estruturas, assim, que podem ser utilizados nesse planejamento? Conte pra gente um pouquinho. Tá, Alex, eu já falei. Já falou? Já. Ah, você está falando tudo isso, você está falando, já está... Não, é que você já perguntou dos instrumentos, eu já falei, que é os sim, eu adiantei, que estava na minha pergunta aqui, eu achei que fazia isso aí, mas enfim, sobre a questão dessa... Mas é bom você frisar também, né? Por exemplo, eu vou lá fazer um negócio com você, então eu preciso me organizar. Tem outra coisa também, por exemplo, você vai na minha empresa lá, e a minha empresa, eu tenho lá os meus impostos atrasados, que é muito comum, tem imposto... Tem fundo, tá desorganizada, precisa alinhar. Tem condição, sim, tal, mas o dono é meio atrapalhado, tal, tá ali meio já capengando, tem os filhos ali, tem que fazer. Você já deve ter entrado em alguma realidade dessa, né? Com certeza, e é muito comum. É muito comum, olha lá, tá vendo? As perguntas que eu faço aqui são as verdades da vida. E aí você ajuda, tem que organizar isso para poder depois não dar problema na frente. O que acontece, a pergunta é, o que acontece com alguém que morre e deixa tudo bagunçado a empresa? Por mais rentável que ela seja. Sim. O governo entra com tudo em cima para receber o dele? Como é que funciona isso? Quando a pessoa falece, a gente está falando aqui de alguém que não teve um planejamento patrimonial e sucessório, né? Vamos supor que essa pessoa ela não se organizou, ela faleceu e deixou um monte de dívidas, não organizou a sucessão dentro da empresa, vai virar um completo caos. Então, a gente vai precisar liquidar as cotas, se a gente estiver falando de uma empresa que tenha outros sócios de fora, como que vai ser essa liquidação, essa apuração de haveres? Se existem dívidas, o bem do espólio, que acaba arcando com essas dívidas, até o limite dessas dívidas. Então, por exemplo, se a pessoa deixou 100 mil em dívidas, 1 milhão de dívidas, e ela tem 3 milhões, vai ser pago 1 milhão, vai sobrar 2 milhões para dividir entre os herdeiros. Óbvio, respeitado também quando a gente estiver falando aí da meação, do cônjuge, se for o caso. Mas se a pessoa deixa dívidas e ela tem bens, quem acaba arcando com essas dívidas é o próprio bem dessa pessoa. Você entra nessa bagunça quando for preciso também, não? Para ajudar? Sim, dentro do inventário. Do inventário? Aí exatamente. Já é inventário, né? Já é dentro do inventário, exatamente. A ROD é um planejamento antecipado, o inventário é depois que a coisa acontece. Exato. Perfeitamente, né? Só para a gente poder... para a gente poder entender um pouco mais, né? Bom, enfim, a questão da reforma tributária. As pessoas falam tanto dessa questão da reforma tributária que está vindo com tudo. Tem que pegar caderninho mesmo, porque não dá para decorar tudo, viu? Não dá para decorar tudo o que está acontecendo. Nessa fase da reforma tributária, do planejamento patrimonial e sucessório, quando a gente fala de patrimônio, de herança, a gente vai entrar nessa seara também da herança? Ou não? Aqui nesse caso, essa pergunta cabe à herança também ou não?
Cabe Cabe. porque a gente está falando do imposto de TCMD, que é um imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, a doação, como é que funciona esse negócio? Conta um pouquinho pra gente, porque a reforma agora vai mudar um pouco, né? Como que era a doação antes e como fica a doação agora? Eu vou te doar uma fazenda minha, certo? Certo. Tá, como que é hoje e como vai ficar depois? Só pra gente entender. Vamos por exemplos para sermos mais práticos, né? Tá. Alex, atualmente, hoje, nós temos uma alíquota fixa aqui no estado de São Paulo, que é de 4%. Certo. Então, se uma pessoa vai fazer uma doação direta, por exemplo, de uma fazenda, ela vai pagar uma alíquota fixa de 4%. Não pago mais nada. Você paga uma alíquota fixa. Você vai pagar custas de cartórios, né? Depender de como que vai funcionar esse acompanhamento da doação, um profissional que vai acompanhar. Mas ela é fixa para o estado de 4%. Tá. Dependendo da estrutura que você vai usar, se é interessante colocar dentro de uma holding, esse valor ele pode diminuir. A gente tem possibilidades, por exemplo, também, a depender da situação, de doações anuais em que não há pagamento de imposto. Então, dentro de um planejamento a longo prazo, a gente pode considerar também esse percentual de doação, que hoje, atualmente, é de 2.500 UFESPs. A UFESP está 35,49, salvo engano. 35 e alguma coisa. Então, a gente pode considerar também esse limite. E, óbvio, as próprias estratégias que a gente utiliza dentro de um planejamento que acabam reduzindo em relação a esses valores. Com a reforma tributária, existe uma previsão de escalonamento dessas alíquotas progressivas, que no estado de São Paulo, nós já temos um projeto de lei, que na verdade cada estado vai ter que ter a sua própria legislação de como vai funcionar esse escalonamento. Uhum. Aqui no estado de São Paulo, nós já temos um projeto de lei, que é o PL 7 de 2024, que ingressaram em fevereiro deste ano, e ele prevê uma alíquota de 2% a 8%, ou seja... Mas em que caso que é 8% e em que caso que é 2 ou 3, por exemplo? Isso. Em qual caso que é 2%? Até 80 mil UFESPs, que é até 350 e algumas coisas mil reais. Certo. É até 2%. Desse valor até... vou até ver aqui agora, porque... Até 85 mil UFESPs vai para 4%. Acima disso, já vai para 6% e acima já vai para 8%. É escalonado. Tá. A depender do valor do patrimônio. Mas de 8 não passa. De 8 não passa. Tá. Atualmente, não. Tá. Mas... Atualmente, aliás, isso que a gente está falando é um projeto de lei que a gente ainda está aguardando aprovação. Ah, tá. Esse não entrou em vigor ainda. A gente já tem uma lei que vigora que determina a obrigatoriedade dessas alíquotas progressivas. Agora, como será feita essa progressividade é particular de cada estado. Que no nosso caso, aqui no estado de São Paulo, hoje está indo de 2 a 8, né? Não, hoje está em 4. Ah, vai nós mudar temos uma alíquota fixa de 4. Tá, a gente vai mudar para uma alíquota progressiva. Progressiva, de 2 a 8, que não mudou ainda. Ainda não. A gente tem um projeto de lei em andamento, mas ainda não está. Essa reforma da tributária no Congresso vai interferir nisso que já está determinado no estado de São Paulo? É que assim, com essa reforma tributária, a gente tem diversas diretrizes que padecem de leis complementares. Então, agora, a gente está tendo muitas leis complementares que vão, em junção com a reforma tributária, ditar como que vai funcionar essas outras questões. Por exemplo, nós temos também um projeto de lei que entrou agora, projeto 108 de 2024, que também vai falar sobre as questões do ITCMD, da questão da territorialidade, do pagamento do ITCMD para questões de pessoas que residem no exterior, como que vai funcionar. Antes, nós não tínhamos essa previsão, o que, em muitas ocasiões, acabava sendo até ruim, porque quando a gente fala de direito, às vezes, não ter as regras claras é pior. E dá um exemplo de gente morando no exterior. Por exemplo... Vamos ser práticos, porque aqui a cabeça está pegando fogo. Para você ter esse entendimento, nós não temos. Sim, sim. Atualmente, se esse projeto de lei, por exemplo, aprovar, inclusive, no texto da reforma também, ele prevê que até que seja feita a aprovação do projeto de lei,
entre em vigor dessa forma, que é o quê? No caso da pessoa, por exemplo, do doador morar fora, onde que vai recolher esse imposto? De morar fora. Você vai colher aqui, vai colher fora. Porque o que está acontecendo? A gente também trabalha com planejamentos internacionais, inclusive. Né? Às vezes é uma estratégia. Se a pessoa já tem uma residência, às vezes a pessoa mora em 2 locais. Isso tem muita gente assim. Tem. Você tem uma casa em Orlando, em Miami, você vai passar lá as férias, vem aqui com essa era também de nômade digital, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Então, acaba acontecendo. Então, a gente tem a possibilidade de formatar um planejamento internacional, por exemplo. Só que a gente tinha uma lacuna em questão de recolhimento de impostos. E isso o governo percebeu que eles estavam deixando de ganhar. A pessoa vende aqui e aplica lá, leva o dinheiro embora, é isso? Na verdade, estava... O que acontecia? Integralizava os bens... Como que é integralizar? Explica aí. Integralizar é colocar os bens. Você integralizou, você criou lá uma offshore, uma trustee, que são estruturas internacionais, por exemplo. Vai Panamá. E daí você fazia as transações, as transferências e não recolhia imposto, porque como são estruturas internacionais, o Brasil aqui não tinha acesso, vamos dizer assim. Certo. Hoje, a gente já vai ter regras mais claras em relação a isso. Então, se, por exemplo, o doador é de fora, mas o donatário, quem está recebendo esse bem, ele é daqui, vai ser recolhido no local do estado daquele donatário. Certo. Se o donatário ele reside no exterior, vai ser recolhido no estado daquele bem. Tá, no estado daquele bem... no estado lá dos Estados Unidos. Não. A pessoa que doa fora. Ela doou para alguém que aqui em São Paulo. Isso, que ela doou para alguém aqui de São Paulo. O imposto desse bem vai ser recolhido no estado de São Paulo. Tá. Agora, existe a possibilidade da pessoa doar um bem que é aqui do Brasil, mas a pessoa não tem a residência fixa aqui, esse donatário. Onde que vai ser recolhido esse imposto? No estado onde está o bem. Tá, entendi. Essas são novas regras. Novas regras, mas essa é uma regra clara, é óbvia. Né? Agora... Até então não tinha, né? Até então não tinha. E daí não tinha como fazer. Aí tinha o que a gente chama... de advogado lá. Que a gente chama até de uma guerra fiscal, porque quando a gente não tem regras claras, os estados ficam confusos, né? Ninguém sabe onde que cobra, ou quem que pode cobrar ou não. Nessa nova reforma, por exemplo, pessoas acima de 70 anos, ela pode alterar o seu regime de bens? Alex, nós tivemos um julgamento de repercussão geral, que é o tema 1236 no STF, que atualmente pessoas maiores de 70 anos podem alterar o seu regime de bem, ou no caso escolher o seu regime de bens. Porque até então, aquelas pessoas que tinham convivência de união estável ou se casavam acima dos 70 anos, elas tinham que ter o regime de bens de separação de bens. Ou de separação obrigatória, no caso de união estável, ou de casamento, também de separação de bens. A lei era essa, ou seja, passou de 70 anos por casar, quer dizer, cada um com o seu. Não podia. Não podia juntar tudo. Não, só se a gente está falando de uma união estável anterior, que daí a gente tinha que pedir o reconhecimento antes judicial, depois a gente conseguiu até em cartório. Mãe do céu, só Deus na causa, gente. Mas atualmente, com essa decisão, pessoas acima de 70 anos, elas podem alterar esse regime e elas podem escolher. Antes elas não podem casar nesse regime, é isso? No regime que elas queiram. Que elas queiram. Exatamente. Como se fosse uma jovem entrando na igreja com 20 anos de idade. Ela pode escolher pelo regime da comunhão parcial de bens. Isso afetava, inclusive, as holdings, porque às vezes a gente tinha regimes de separação obrigatória de pessoas acima de 70 que tinham namoradas ou tinham uniões estáveis. E tinha holding. E queriam constituir e queriam integrar essas parceiras, mas como a legislação não permite também que a gente faça holding em regimes de separação de bens ou até de comunhão universal de bens, era uma estratégia a gente criar uma holding e deixar um dos cônjuges como administrador, ou na criação de uma sociedade anônima, de uma SA. Então, isso era algo que impedia também os formatos dos planejamentos por conta de não ser tão acessível, da legislação não permitir
que esses cônjuges, né, que fossem casados nesse tipo de regimes, constituíssem holdings em comunhão, que fossem sócios, na verdade, né, nessas holdings. E com essa alteração, a gente consegue aí alterar esse regime e fazer esse planejamento e incluir esse cônjuge, que poderia ficar fora. Quando você faz a holding, você passa o comando para alguém mesmo em vida? Uma holding? Você pode passar. É assim, a holding, o bom dela também, o que acontece em muitos casos. Aquela família, aquele pai, aquela mãe, eles estão em pleno exercício da sua função de saúde, de trabalho. Eles querem fazer um planejamento, mas eles não querem perder a autonomia, os poderes políticos daquela empresa, se já existe uma empresa, eles não querem deixar de dispor dos seus bens, né? Então, a gente consegue formatar estruturas que eles mantenham o usufruto, os rendimentos desses bens que são deles, a administração política, os poderes políticos dentro dessa empresa, então a gente consegue formatar para que eles não percam. A holding, ela pode, depois de assinar, vamos por aqueles que passam a sucessão para os filhos, né? Não tem o comando político, né? Nem sucessório mais da empresa, está na mão dos filhos. Ela fez um contrato, o contrato está lá andando. Ela pode modificar se ela quiser? Pode fazer uma alteração. Só que assim, Tem se a gente já está de falando, se já houve uma transferência de cotas, se a gente vai falando dentro de uma holding, né? Porque a partir do momento que a gente integraliza os bens se transformam em cotas. Dependendo do formato que se faz, você continua com o controle político administrativo e com os frutos. Mas se foi feita aquela transferência, aquelas cotas já não são mais suas. São dos filhos. Aí a gente tem algumas cláusulas que a gente, de restritivas, né, que a gente usa até dentro desses planejamentos, que é uma tag along, uma shotgun, uma golden share. Porque pode dar uma loucura nos filhos, já Por isso que ele tem que ser bem formatado. Inclusive, quando a gente fala de passagem de cotas, e por isso que eu falo que quando a gente inicia, a gente precisa fazer uma compliance due diligence. Às vezes, essa família, ela faz um planejamento mal feito, ela faz uma transmissão de cotas sem estratégias, e em vez dela transferir e ter a tranquilidade, né, naquela sucessão, fez uma holding mal projetada, aquele filho que está no regime de comunhão parcial de bens, ele se separou e a mulher requereu metade da empresa. Olha que legal. Aí, às vezes, uma economia de uma transferência de cotas que você tentou economizar ali de forma inadequada e não estratégica, você acabou comunicando esses bens para a sua nora, que às vezes não é intenção, né? Muitos querem bloquear tudo, né? Tanto que não casam com comunhão de bens, né? Geralmente é com separação de bens, né? Na verdade, não. O maior regime escolhido no Brasil, que a gente chama até do regime legal, é o de comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Parcial quer dizer que o que dá herança você não recebe, né? Atualmente, na legislação atual, nós temos assim, se você se divorcia, se você está no regime de comunhão parcial de bens, aqueles bens adquiridos anteriormente ao casamento por aquisição, herança ou doação durante a constância não se comunicam. Só se comunica aqueles bens adquiridos onerosamente durante a união estável ou casamento. A herança não entra. Agora vai entrar? Então, não. É assim, ó. Hoje, funciona assim. Se você se divorcia, aquilo que foi adquirido antes, ou por herança ou doação, não se comunica. Só vai dividir aquilo que vocês adquiriram. Porém, atualmente, na comunhão parcial, se você falece, esses bens particulares, o cônjuge, ele concorre também na herança. Ele também vai ter parte ali dos bens particulares. Com essa reforma civil que está chegando, já vai mudar a vocação da ordem hereditária desse cônjuge. Ele deixa de ser o herdeiro necessário. Ou seja... Não vai ser obrigado mais a passar para ele. Não, ele não vai mais participar da herança no caso de bens particulares. Só aquele que eles adquiriram na constância da união. Fica para ele ou para ela. Quem morrer fica 100% para ele ou não? Se tiver filhos, por exemplo, filhos, mãe, pai, e
Fica 50%. Com a reforma, depois da reforma, tá? Se essa reforma passar. Que a tendência vai. Já passou, né? Já passou na Câmara, agora já está tramitando. Já está nos finalmente, na verdade. Pode ser que tenha alguns ajustes, mas tudo indica que vai passar. Então, depois disso, se passar, o cônjuge, ele não concorre mais nos bens, não concorre com, se tiver filhos ou pai e mãe, nos bens particulares. Porém, o que permanece é o direito real de habitação, também que não muda. Então, se a pessoa, por exemplo, só deixou um bem de família, vamos supor. Uma casa. Que já era da Eles já moravam esposa juntos. ou do esposo anteriormente. E daí essa pessoa falece. E esse cônjuge só moravam em uma casa. Como que fica? Aí você pode requerer o direito real de habitação. Nesses casos, né? Entendi. É uma forma de tentar não deixar o cônjuge assim desamparado nessas situações. Vai simplificar ou vai complicar mais, na sua opinião? Alex, é uma pergunta que muita gente faz e está, assim, um debate bem grande em cima disso. Eu tenho até um certo cuidado, tá, para falar, porque na minha visão, a gente precisa de regras claras. Essa questão, principalmente no caso de separação de bens, do cônjuge ser ou não ser herdeiro necessário, são debates que levam muitos processos para o judiciário. E existem decisões conflitantes em relação a isso. Nós não temos uma legislação bem feita sobre esse tema. O caso, por exemplo, dos homossexuais, por exemplo, né? Tem pai que tem um filho só, o filho vira gay, né? Homossexual, casa com outro e o pai não concorda e não quer deixar a herança pro casado, por exemplo, para a casada, que casou com o cara, que estava com eles, né? Tem essas questões também, que aí bloqueiam tudo, dão um jeito, ou tem mais filhos, quer deixar pro outro, não quer deixar quer deserdar um filho. Isso é possível, deserdar filho hoje? É possível deserdar, mas não nessa situação, porque ele é gay. Não é possível nesses casos. Mas tem pai que é machista, a gente sabe de casos assim, né? Sim, sim. Não vamos entrar na seara da questão de quem é a favor ou contra, não tem nada a ver isso, pelo amor de Deus, não é disso que eu tô falando. Mas eu fiquei sabendo de casos, por exemplo, de pais que não concordam de... Nos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho ele deserdou a filha, né? Por conta de opiniões políticas divergentes. Mas lá era possível, aqui não. Aqui só em casos mais graves, como assim... Você não pode deserdar o filho que é do mesmo casamento e o bastardo fica deserdado? Não dá para entender, nem tem coerência nisso tudo. Por que o pai que construiu um patrimônio, construiu com a mãe, verdade, com a mãe, né? Mas aí no meio do caminho sai lá, faz um filho, coitado, fica a lamber testa, né? A ver navios, enquanto o resto regozija de todo o prazer que tem na casa. Entendo, mas assim, pela questão legislativa, dentro do planejamento, ele precisa também ser considerado, ele não pode. Assim, aqui no Brasil nós temos situações específicas de deserdação, são situações graves, como por exemplo, quando você tem um caso com a esposa, de filho, ou tentativa de assassinato, são situações mais graves, não é por qualquer coisa que a gente consegue deserdar. Você sabia que nos Estados Unidos um filho processou o pai e a mãe porque queria antecipar a herança? Aqui no Brasil também a gente não tem isso. Você sabia que aconteceu isso nos Não Estados sabia. Unidos? O cara tinha 40 anos e processou o pai, porque o pai e a mãe não morrem. Né? Hoje em dia os mais velhos não morrem mais, né? Antigamente morria com 60, 65, tá tudo capotando. O nego tá com 90 anos, tá fazendo ginástica. Os caras querem morrer com isso, né? Quem tem maldade na cabeça, eu tô falando, né? Aí o cara não morre, a mãe tem 90 anos, o pai 90 anos, fica com o negócio aqui, ó. Ainda mais que tem apego, né? Tem gente que é apegado, não passa sucessão, não passa nada. Tá os filhos tudo lá olhando a carne na geladeira, mas não pode comer, né? Mas é muito comum e eu já recebi diversas perguntas, assim, às vezes, de filhos que querem fazer o planejamento, vamos dizer assim, mas até de forma mais... maliciosa. Sem saber como funciona, ou tem receio, fala assim, meu pai tá com uma mulher, eu tô com medo dele dilapidar meu patrimônio, eu quero tirar, eu posso fazer alguma coisa? Gente, assim, enquanto a pessoa tá viva, ela pode dispor da forma que ela quiser do patrimônio dela. Que eu queria fazer, por exemplo. Se os pais quiserem vender tudo e viajar o mundo, eles podem. Agora, o que não pode é
ultrapassar a legítima, por exemplo, doar um percentual muito a mais, acima de 50% para um filho e os outros não resguardar o percentual da legítima de cada um. Aí isso não pode. Mas se ele quiser vender tudo e viver fora, pode. Hoje, por exemplo, morreu minha mulher, tô cheio da grana, certo? Ficou para mim. Né? Ou, por exemplo, tô com grana, tenho lá um monte. Tem até um filme que entrou na Netflix, agora você precisa assistir. É bem bobo o filme, né? Herança da Vovó, não é isso? Você chegou a ver? Não, tá no Netflix essa bobagem. Eu não gosto de assistir bobagem, não deu tempo a besteira, mas comecei a assistir, eu parei no meio do caminho. Falei, não, é muito besteirol pra eu assistir na minha vida, né? Mas é interessante, porque a mulher tem 90 anos, ela tem 6 milhões de euros na conta, né? Que ela recebeu de uma tia, ficou pra ela. E a filha pindaíba com o marido e os dois irmãos dela, né? Os netos, né? Só tem uma filha só. Mas ela tá super empolgada, arrumou um namorado e vai casar com o namorado. E aí? O dinheiro vai ficar pro namorado. Então, tô desesperado tentando achar uma forma de matar o namorado para não poder casar com a... Meu Deus. É italiano esse filme, é engraçado. Deve ter muito rolo por aí. Você já deve ter pegado muita coisa muito esquisita, porque as pessoas querem pôr a mão, por exemplo, então eu separo minha mulher morreu, fica com a herança, metade ficou para os filhos, mas a outra metade que é grande ficou para mim. Mas eu vou casar e eu vou dar tudo para outra. Sou apaixonado, casei e vou dar para outra. Eu posso fazer isso, não posso? Se você tem direito se você tem o direito àquela parte, né? Claro. Você faz o que você quiser. O que você não pode é, como eu falei, né? Ultrapassar o limite de uma disponível em doações, em transferências patrimoniais para filhos prediletos em detrimento de outros. Se eu casar, por eu caso com uma mulher e eu tenho um patrimônio grande. Não, se ela faleceu e você herdou grande parte desse patrimônio dela, depois você pode dispor como você quiser. Você não tem obrigação, a não ser que tenham outros herdeiros necessários que concorram junto, né? E você vai ter que partilhar dentro do inventário pessoal, o percentual de cada um. Ou seja, então as regras para herdeiro vão mudar para a mulher, principalmente que está casado, o homem que está casado ali, o cônjuge vai mudar. A nova regra. Vai mudar. Mas para os herdeiros não muda nada, né? Para os filhos não, né? Não, não muda nada. Só vai mudar para o cônjuge que ele deixa, né? Ele altera na ordem de vocação hereditária, ele deixa de ser herdeiro necessário. Quando voltando para a questão dos custos da redução do planejamento patrimonial e sucessório que a gente está falando, por exemplo, se você eu tinha 15 milhões de patrimônio, entre patrimônio e dinheiro no banco e tal, né? Morri, não tenho esposa, né? Eu fiquei segurando, os filhos não deram muita bola, fiquei com o dinheiro. Se eu tivesse feito uma sucessão patrimonial, eu não diminuiria esses custos, ao invés de estar com o dinheiro para depois fazer, eles vão ter que entrar, buscar, saber o que está acontecendo. Tem muitos filhos também que estão bem de posse, deixa o pai lá com a mãe morre, o dinheiro fica com o pai, ninguém quer pegar nada, espera passar, isso é muito comum acontecer. É muito comum. Qual é o conselho que se dá para essas pessoas? Não é melhor fazer um planejamento sucessório e depois fazer uma holding ou como já deixar todo o inventário montado, pronto? O que é melhor para diminuir os custos? Alex, é o que eu digo. Se antes da reforma tributária e da reforma do Código Civil que está chegando, um planejamento patrimonial e sucessório, ele era importante, atualmente, após a reforma e após a reforma do Código, ele é imprescindível, para não falar obrigatório. Porque vai ficar mais caro? Muito mais caro. Dê um exemplo do que é hoje. Não é nem só muito mais caro. A questão é que para algumas pessoas vai ficar mais caro e a própria questão de como que vai ser o formato dessa sucessão. Tanto da questão da economia, de pagamentos, de tributos, que a gente sabe que em um bom planejamento a gente consegue uma redução muito substancial se comparado ao inventário, tá? Quanto para a própria organização, para a tranquilidade daquela família. É muito comum as pessoas os familiares entrarem em brigas, em litígios, que duram por anos dentro de um judiciário e acabar dilapidando o bem. O testamento não é uma boa nisso? Dependendo da situação, também é uma estratégia. Se a gente está falando de poucos bens, poucas pessoas... É uma estratégia. Mas veja daqueles filmes europeus... Não dá para falar se é mais... Testamento. Não dá para falar que seja mais eficiente. Muitas vezes eu uso dentro do planejamento o testamento como uma das situações também, principalmente na hora da instrumentalização da holding. Você já leu o testamento? Se eu já li testamento, já redigi, inclusive, eu redijo.
testamentos particulares para os meus clientes. Mas leu depois que o pai que morreu assim, tipo advogado, ou a história depois eles já têm um contrato, eles já sabem. Não, tem o pai que o seu testamento, eu quero que só abra o testamento depois que eu morrer. Tem isso também ou não? Tem esse tipo de testamento também. Não, nunca me ocorreu, tá? Mas existe. Seria interessante, só para ver. Porque eu vi um filme uma vez, estava vendo um filme, o cara abriu o testamento porque ele deixou um negócio para quebrar um pouco, porque senão a gente fica muito pesado, né? É meio denso, né? A conversa sobre esse negócio aqui é bem densa. E aí, para um, ele deixou lá a casa maravilhosa, para o outro deixou até, mas não era o que ele queria. E aí, tem discussão depois que o testamento tá pronto, não? Eu gosto mais de você, eu vou te dar um pouquinho mais, porque não posso, é meu? Pode, contanto que não ultrapasse o que eu falei da questão da legítima. Inclusive, com essa reforma que está chegando, vai ter a possibilidade de você fazer dessa forma. Olha, eu vou deixar isso daqui para esse. Já tem algumas coisas que já são assim, mas daqui não é muito utilizado. Mas com a reforma, você pode dispor de coisas equivalentes, de bens equivalentes. Para um, para outro, você vai poder. Porque aquele velho ditado, né? Quando tá doente, o único filho que cuidou de mim foi esse. Os restos nem vinha me ver direito, só veio pra buscar depois. Tem muita gente que pensa assim, né? Tem. E acontece, às vezes acontece também, né? Foge um pouco, mas é curiosidade, já se me perdoe, não, viu? imagina, Alex. Porque... Mas você tá certíssimo. A sua curiosidade é o que muita gente tem também. Uma forma também de redução de custos é formatar quando a gente pensa numa integralização de uma nua propriedade, por exemplo. O quê? Uma nua propriedade. O que é isso? Você doa o direito daquele bem. Você integraliza o direito daquele bem na holding. Isso daí acaba tendo uma economia sobre a questão da imunidade. Uma forma também que a gente trabalha é o pedido de imunidade tributária em algumas situações que é possível, que não tenha, por exemplo, quando a gente estiver falando de uma holding imobiliária e patrimonial. Essa holding imobiliária e patrimonial, essa família, ela tem outra atividade também que ela exerce. Então, a gente pode conciliar dentro dessa estrutura, essa atividade operacional por fora, continuar exercendo atividade imobiliária, contanto que não ultrapasse 50% da receita, por exemplo. Ainda assim, a gente conseguiria uma imunidade tributária nesses termos. Entendi. Estamos falando de uma forma agora. De redução também. Entendi. Entendeu? O certo é consultar. Gente, estou falando com a Pamela aqui, deixa eu pegar o sobrenome da Moraes, né? Ela é especializada em planejamento patrimonial sucessório. É um prazer ter você na nossa companhia. Você que faz parte da audiência, dos amigos, dos clientes aí da Pamela, né? E tantas as pessoas que vão vir para entender. Você que estou no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, uma das melhores cidades, como diz o prefeito, para viver, né? E de fato é verdade, né? Nós temos uma cidade muito boa aqui no interior, cidade de quase 1 milhão de habitantes. Nós estamos fazendo um podcast aqui com a doutora especializada nesse segmento, que agora com a mudança da reforma tributária, é importantíssimo que a gente tenha um pouco de orientação, um pouco não bastante, você que está aí com o seu patrimônio, seja ele pequeno, médio, grande, muitas vezes só com uma empresa, né? O que vai fazer com essa empresa que tem bastante, às vezes você não tem um patrimônio líquido, patrimônio de casa, mas tem uma empresa muito grande, como é que vai fazer com essa empresa, né? O futuro dela, se tem sócio, não tem sócio, enfim, né? Se você está casado hoje com outra mulher que não seja a mulher que é a primeira mãe dos seus filhos, né? E se nesse casamento você tem filho, como bloquear, como colocar esse filho também no meio para não perder o patrimônio. Tem uma série de situações, não, que deixam qualquer um louco. E aí você pode consultar a Pamela aqui, tá? Então assina o nosso canal, nosso propósito aqui é levar informação relevante, segunda-feira espiritualidade, na terça, como hoje estamos falando de questão de economia, né? A economia, no setor da economia, com essa reforma tributária, que também tem a questão das políticas públicas. Na quarta, temos histórias de sucesso. Na quinta, falamos com os médicos, né, sobre patologias e transtornos emocionais também, que é a pandemia permanente, né? É a pandemia que mais mata, que é as loucuras da cabeça. E na sexta falamos com os arquitetos aqui. Ainda temos dicas da construção, que é um dos trabalhos que nós fazemos aqui também para orientar sobre esse mercado tão pujante que é da construção civil no Brasil. Espero que continue assim. E voltando para falar com você dessa questão, os erros de custos podem custar várias situações no futuro, certo? Sim. Quais são os erros que as pessoas cometem
boa parte, por exemplo, quando vão montar uma holding. Tá. A gente vai, vira, sai daqui, vai para lá e para na holding, né? Sim. Alex, só pegando um gancho do que você falou agora por último, e para fechar, o que a gente falou da questão da reforma, que é muito importante, você falou da questão da construção, nós temos uma mudança também que está chegando com a reforma, que é a junção dos impostos e a criação de novos impostos, que é o IBS e o CBS. O que é o IBS e o CBS? Fala para a turma aí. Então, o IBS ele vai ser a junção do imposto de ICMS e ISS. E o CBS é a junção do imposto de PIS e COFINS. Juntos, esses impostos, eles se tornam o imposto IVA dual, que é aquele imposto de valor agregado. E dentro dessas novas regras, nós teremos para as holdings imobiliárias, por exemplo, não só isso, até outras empresas desse ramo, a possibilidade de cashback no caso de compras de mercadorias. É uma situação que nós ainda temos algumas dúvidas em relação a como vai funcionar. Tem uma lei complementar chegando, que é a Lei 108 de 2024, que está chegando para regulamentar isso daí, mas como é algo novo, a gente ainda está vendo como que vai funcionar, mas com certeza é algo que as pessoas, principalmente quem atua nessa área imobiliária, quem atua com construtoras, precisa procurar profissionais especializados, porque senão vai deixar muito dinheiro na mesa. Mas esse profissional, você está falando advogado também? Também, exatamente, especialistas na área. Mas em tributação ou em sucessão patrimonial e... No teu caso, sim? Isso, no meu caso eu consigo orientar, não é? Talvez não seja qualquer profissional, né? Como eu falei, minha especialização. Qual é a diferença da sua especialização para um tributarista, por exemplo? É porque assim, ó, quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, coincidentemente, todas as minhas formações me levaram para a formação que eu tenho até hoje, desde sempre lá atrás, quando eu comecei no empresarial, imobiliário, até chegar no planejamento patrimonial e sucessório. Mas dentro do planejamento patrimonial e sucessório, nós temos pilares aí, que é o empresarial, que é o direito de família, de sucessões, tributário, contábil, de coisas... Então não deixa de ser tributarista também. Você tem ali uma área também que engloba. Você precisa ter conhecimento também. Você precisa ter conhecimento, exatamente. Uma advogada aqui com bastante conhecimento aí para você que está procurando saber. E lembrando, uma consulta com ela é importante para saber, não é pelo tamanho. Você viu que ela falou, não é a qualidade do dinheiro. É o fato de ter o dinheiro. Aí você tem que ver o tamanho do seu patrimônio, seja pequeno, seja maior. Você pode pagar uma consulta, escrever um testamento, por exemplo, e deixar tudo certo já, fazer um inventário, ou mesmo então ir para uma holding, se tiver mais uma situação que cabe na holding, ela vai poder julgar isso perfeitamente, mediante inclusive a mudança da lei para que você pague menos impostos. Porque quais são os erros? Nós estávamos falando sobre os erros de montagem da holding. Antes de falar, eu queria colocar o Shopping M aqui. Mostra o Shopping M. A Pâmela, gente. Todos os móveis para casa, não é isso, Pâmela? É lindo. Tá passando aqui as imagens da loja agora. Gostou? Alex, eu achei a coisa mais linda. Se você tá procurando móveis para sua casa, se você tá construindo, reformando, não deixa de vir aqui, porque tem uma coisa mais linda que a outra. Você viu que coisa bonita? O Shopping M tem 26 anos. Credibilidade, né, Pâmela? É diferente. A linha de planejados também. Não sei se você está reformando o teu escritório ou fazendo o seu apartamento ou sua casa. Tem a linha de planejados aqui, que é a entrega mais rápida do mercado. 35 dias depois da aprovação do projeto, que é toda a linha de planejados, que é cozinha, closet, né? Os armários de banheiro, tudo que você precisa para sua casa, além dos móveis soltos, você encontra aqui no Shopping M nos seus 26 anos, viu? Obrigado aí pelas imagens, obrigado, gratidão, Shopping M. E eu queria saber sobre a questão dos erros, né? Quais são os erros que a turma comete e por que as pessoas, às vezes, vai fazer um contrato ou pegar um advogado mais clínico geral ou com outra especialidade que não está habituado, né? Não querendo falar mal dos colegas, mas tem vezes que a gente, numa situação, a gente quer pegar de tudo. A gente sabe que não adianta. É igual ir no médico clínico geral. Você está com dor no rim, você vai no clínico geral, ele olha ali, vai dar um remedinho para você, mas ele vai ser paliativo, mas não vai trabalhar a causa como deveria. Nós temos que buscar um especialista para tudo. Quais são os erros que as pessoas cometem? Exatamente, Alex. O principal erro é não fazer uma compliance, uma due diligence inicialmente. Tá, explica isso. Que é justamente para analisar qual que é a situação daquela família, quais os regimes
de casamento, daquelas pessoas que vão participar do planejamento, quais os riscos, se já existem atividades empresárias pré-existentes, se já existem, por exemplo, ações em andamento, quais os tipos de financiamento. Às vezes, a gente está falando de uma empresa, por exemplo, de transportadora, que tem muito financiamento de imóveis, mas não tem tanta liquidez. Então, é uma empresa que envolva riscos maiores. Então, a gente tem que fazer uma segregação desses riscos para procurar as melhores alternativas para esse planejamento. Então, o principal é essa compliance, essa due diligence inicialmente. Depois, a gente vê muito a escolha do regime de bens de forma inadequada. Por exemplo, se a gente fala de uma holding patrimonial imobiliária, a pessoa vai lá e escolhe um regime tributário no lucro real. Ela vai ter aí um encargo de até 34%. Então, assim, é um tiro no pé. A verdade é essa. A alocação de bens também de forma equivocada, de forma irregular. Não fazer a alocação desses bens nessa holding da forma correta. Fazer também... Transição de dinheiro também, não é? Também entra nessa história? Quando faz uma transferência, alguma coisa, quando você paga por mês, quando você tem uma... Porque tem... Dependendo do caso, você não consegue dar uma equalizada nessa questão do imposto de renda, inclusive? Existem estratégias, né, legais... Sim, eu falo legal mesmo. E tributárias que a gente consegue essa redução, que acaba reduzindo esse pagamento desses impostos. Até mesmo para identificar, por exemplo, qual atividade ali que essa empresa, que essa família exerce. Às vezes, a gente vai falar de uma família que exerce atividade rural. Existem alguns benefícios para produtores rurais. Então, não é tudo que dá para a gente colocar na holding. Não vai ter indicação de colocar dentro de uma holding. Se colocar, vai aumentar a tributação. Ele pode perder benefícios. Então, tem toda essa preocupação. Muitas pessoas fazem o pedido de imunidade, conseguem a imunidade, mas deixam a empresa parada ou... extrapola o limite de não preponderância imobiliária, ou seja, tem outras receitas maiores que as de locação ou compra e venda. Isso vai acabar perdendo a imunidade. Então, muita gente acaba perdendo essa imunidade por conta disso. Outra situação também que é muito comum dentro dessas empresas, das pessoas fazerem a formatação, é de constituir a holding sem necessidade. Às vezes, constituir a holding sem necessidade é um gasto que você não precisaria. Quando não é importante você montar uma holding, ter uma holding, constituir uma holding? Dependendo do tipo de bens que você tem, como eu acabei de falar. Mas bens não é bens? Bens são bens, mas, por exemplo, você tem um bem de família. Quando é um bem de família, uma casa, uma residência. Nessa residência tem mãe, pai, vó, avô, cachorro, papagaio. Tem pessoas que dependem desse lar. Se você coloca dentro de uma pessoa jurídica, por exemplo, futuramente, se for necessário utilizar o direito real de habitação, você não consegue, porque esse bem não é mais um bem de família, é um bem de uma empresa. Se a empresa der um problema e tiver que pegar aquele bem para pagar... Exatamente. Então, assim, bem, você um instituto que você tinha para resguardar algo que seria um bem de família, você acaba gerando um risco ali. E, óbvio, o que acontece muito, a não segregação de riscos. Então, às vezes... vai ser preciso criar mais de uma PJ, mais de uma holding, para a gente conseguir segregar esses bens, esses riscos, por exemplo, de atividades operacionais de riscos e não riscos. Então, tem todas essas questões. Dependendo do formato da família... Se for mal feita, pode acontecer de sofrer atuação. É isso? Exatamente. E quais são as instâncias que ela pode ser responsabilizada? Então, concluindo, tá. Isso. Outro erro muito comum, não observância de como que está sendo o olhar da Cefaz daquele estado, que é o órgão de fiscalização, né? Secretaria da Fazenda que fiscaliza. Então, como que está sendo o olhar daquele estado? É minucioso o negócio. Em relação, muitas vezes, para avaliação de cotas. Então, se você faz uma holding sem saber como que está o olhar da fazenda, que às vezes você pode sofrer uma alteração ilegal, de forma irregular,
como pode ser regular. E você não saber que você tem alguma irregularidade ali, e daí você poder sofrer uma penalidade administrativa, cível e até mesmo penal. E acabar respondendo com os próprios bens. Certo. Então, aquilo que seria uma economia, você vai acabar pagando 34%, mais multa, correção, juros, mais implicações, que às vezes vão ultrapassar 50% do seu patrimônio. E daí, meu amigo, é um abraço. Gente, não custa nada passar ali no escritório dela, conversar com ela, com essa larga experiência. Estou impressionado com o tamanho conhecimento dela nessa área aqui, né? Fala com uma propriedade que é gigante. Apesar de toda a confusão, que até o mundo jurídico está um pouco confuso com tudo isso, porque está entrando coisa nova. Vocês estão estudando, mas está estudando uma coisa que não entrou ainda, que vai entrar. Então, vocês estão se precavendo e orientando já Exatamente. as suas demandas, né? Inclusive, se a gente está num formato, porque esse ano é um bom ano ainda Então, da gente fazer, da gente acelerar planejamentos para conseguir essa pergunta eu ia fazer para você. fixa. Desculpa contar, você acha que é melhor adiantar esse planejamento agora, antes de entrar a lei? Porque o que vai valer é o que você fez antes da lei antiga ou a lei nova? Como é que atua depois? É uma pergunta, porque arrebentei agora, hein? Agora arrebentei. Arrebenta, Alex. Ruivo, uau! Para quebrar um pouco essa coisa densa que é falar com o advogado, com essas histórias muito louco, tá louco, meu Deus do céu. Eu quero saber o seguinte, faço o contrato agora ou espero a nova lei? Pergunta boa essa, hein? Alex, o quanto antes? Mas quanto antes eu vou estar na lei antiga. Tudo assim, ó. Então, quando a gente fala da lei antiga, a gente tem uma questão que a gente usa um período de transição. Então, quando a gente vai formatar, por exemplo, um planejamento, a gente já pode contar, inclusive, com a alteração. Quando a gente vai falar da questão de como que vai formatar o regime de bens, a gente já pode prever que atualmente é dessa forma, ocorrendo a mudança legislativa, passará a ser de tal forma. Inclusive, dentro de um acordo pré-nupcial, se a gente estiver falando aí de uma coisa mais embrionária desde o início, a gente, com a reforma, a gente vai conseguir prever as mudanças dos regimes de bens a longo prazo. Por exemplo, nos 5 primeiros anos é o regime de separação. A partir de 10 anos, altera-se o regime de bens desse casal. Olha que interessante. Hoje a gente não pode fazer isso, mas com reforma a gente vai poder. Mas a gente já trabalha com uma previsibilidade do que pode acontecer. O bom é que a gente aproveita uma alíquota fixa, principalmente no estado de São Paulo, que atualmente é de 4%. Então, dependendo do tamanho do patrimônio, isso vai aumentar. Agora, né? Aproveita agora, né? Exatamente. Já paga agora, você vai pagar 4. Senão, depende, se você tiver se o seu patrimônio passou de 1 milhão, 1,5 milhão, já vai ser 8%, pelo que estou vendo aí. Né? Mais ou menos, né? 2 milhões, 8%. Daí você tem que deixar, bonitão, quase 200 conto pro governo lá. Né? É mais? É mais, Alex. É mais? É mais um pouco. Mas que seja, vai ter uma... comum hoje, 3, 4 milhões. Aumento. O cara tem 3, 4 milhões e deixar, vai ter, sei lá quanto seja, mas é 8%. Não, a melhor coisa que você tem é você saber o que vai fazer. O importante é fazer já. É você conseguir angariar os melhores resultados, as melhores estratégias, pagando menos e com segurança, sabendo o que vai acontecer, sem deixar enrosco depois com a sua família. Para finalizar brigas. Aqui. Nós não falamos sobre a questão de sofrer atuação, né? A questão de sofrer atuação, já falamos sobre isso também. Não. E quais as instâncias que a pessoa pode ser responsabilizada? Por quê? Em cima desses erros, qual é o que a gente pode sofrer? Tá. Em relação à holding, né? Uhum. O que pode sofrer? Alex, atualmente, inclusive, eu acho que foi esse mês ou no final do mês, aqui no estado de São Paulo foi deflagrado uma operação que chama Operação Lock, que é justamente para identificar algumas irregularidades, simulação de compra e venda de cotas dentro dessa holding. Então, se você fez a sua holding, você está se sentindo insegura, você acha que você não fez, né? Você está se sentindo insegura ali. Eu oriento você a procurar um profissional para revisar esse planejamento. Outra situação que ocorre muito, que é o que nós estávamos falando, é quando existe o pedido de imunidade. Então, quando tem o pedido de imunidade, se aquela holding foi criada a partir daquele momento para aquela finalidade,
Durante 3 anos, ela não pode exercer uma atividade imobiliária, ou seja, de compra e venda ou locação, até 50% da receita preponderante. Se ela exerceu, se ela ultrapassou, e até mesmo se não tiver no CNAE, se não tiver descrito, ela pode acabar perdendo essa imunidade e sofrer uma autuação aí. Atualmente, existe um pedido de autorregularização. Se não for feita a autorregularização, essa pessoa pode acabar respondendo aí com os seus bens. Só que tem um detalhe. O fisco, ele tem um período que ele começa a partir do momento que esse período de quarentena, que nesse caso é de 3 anos, pode ser reduzido para 2, a depender de cada caso, se aquela holding foi constituída anteriormente. Mas vamos supor que foi constituída a partir daquela data. Então, naqueles 3 anos, não pode ter aquela atividade preponderantemente imobiliária. E daí, a partir daquele momento, o fisco tem mais 5 anos para autuar. Ou seja, são 8 anos para você falar que você está livre. Se você não se sente seguro nesse período e você não ultrapassou o período de 3 anos, eu sugiro que você faça uma revisão no seu planejamento, se você está se sentindo inseguro. Porque se você foi autuado e você passou do período e você tem irregularidades, aí, meu amigo, é sentar e chorar, porque o ferro vai vir. Não adianta, tem que pegar um advogado muito especializado mesmo, porque tem muita coisa aí, né? É minucioso o negócio, gente. É muito importante para que a gente possa livrar e depois não ser atuado e com tantas situações que podem trazer aquilo que eu falei no começo. Harmonizar tudo e bola para frente, viver a vida, se segurar aí de forma que, aproveitando também, que hoje não é escalonado, né, a questão da comissão. Hoje é 4% e acabou. Então você que tem milhões aí, aproveite, que vai subir. Deixa eu fazer outra última pergunta para a gente finalizar de vez, né? Eu quero perguntar do seguro. Só que antes de falar do seguro, né? Eu fiz o seguro pro filho bastardo e não deixei para as coisas. Morri, vai ficar o seguro tudo para ele. Ai, ai, ai. E aí? Isso dá briga também ou não? Não vai responder agora. Primeiro vamos falar das AIS agora. Ah, eu vou falar das AIS. Ó o óculos lindo. Dá um close nessa mulher com esse óculos lindo. A advogada, além de ser inteligente, é bonita. Como é o nome do seu marido? É namorado, é Caio. Caio, você case logo com ela. Caio, não pense 2 vezes. Caio é advogado também? Ele é engenheiro. Ai, que bom. Então, de bobo ele não tem nada, viu? É minucioso, meticuloso, né? Tudo calculista. Mas, Caio, parabéns, viu? Que olha, a sua princesa aí é muito boa no que faz. E estamos falando de óculos aqui, ela tá com esse óculos bonito, conhece as AIS? A lente AIS? Qualquer pessoa de bom gosto conhece as AIS, que é a melhor lente de grau do mundo, né? Alemã, está em tudo que possa imaginar de lentes de máquina fotográfica, telescópio, microscópio, NASA, tudo que você possa imaginar é as AIS. Tudo que você possa imaginar é as AIS. E as AIS, ela tem um antirreflexo que é multifocal o seu? Olha... Você usa perto ou para longe? Não, é só miopia e astigmatismo. Então, e quando você for usar suas lentes agora, a partir de agora, você vai nas AIS. No meu entrevistado tem 20% de desconto. Eu vou, porque eu tô precisando. Então, o meu entrevistado tem 20% de desconto. Não é para audiência, viu? Tá. Porque o desconto é real mesmo. Porque a lente tem um valor agregado alto, só que você compra uma lente e ganha outra. Por exemplo, essa antiga você coloca nova, e às vezes você quer comprar uma armação nova, você compra e coloca a lente. Você paga por uma e recebe 2. Esse é o processo deles, até para você ter um óculos na casa e o outro no escritório, né? E advogado tem que andar com o escritório, tem que andar com um óculos bonito, né? Maravilhoso, assim como o seu. Né? Isso estamos falando de armação, mas o que manda mesmo é a qualidade da lente. Sim, é faz total diferença. Incomparável. Né? Seu telefone que quer? Que marca que é? O seu iPhone? iPhone. Por que você não usa Smart? Eu tenho também. Mas por que você gosta de Smart ou gosta de iPhone? Eu vou falar que eu gosto dos dois. Mas eu tenho que usar também por conta do tribunal. Às vezes eu tenho que entrar em algum processo. Mas o negócio seu é iPhone, né? Que eu já percebi, né? O mundo é iPhone, não tem jeito, né? A maioria. Mas por quê? Porque tem muita qualidade. Né? Então é a mesma coisa das AIS. Eu falo assim, você prefere uma marca bacana que você termina, é uma coisa das AIS. Porque se você usar as AIS, você não usa outra. Nunca mais na sua vida. Sabe o que é isso?
porque realmente faz a diferença. Tem 20% de desconto, é nossa convidada para o coquetel, vai ter em agosto lá, você vai lá tomar um champanhe com a gente, mas antes disso passe lá conhecer a Fernanda, que aliás ela precisa discutir esse negócio de patrimônio patrimonial, acho que o pai dela, não sei se o pai dela já fez também. Eles são donos da rede Officer de óculos também, Ochiali, que tem no shopping, né? Que legal. Essa aqui é a franquia das Zeiss, porque a lente Zeiss você encontra nas óticas por aí, só que lá é uma franqueada, tem todo o procedimento, tudo que é das Zeiss você vai encontrar lá. Aprendeu um pouquinho sobre Zeiss hoje, né? Aprendi. Agora eu quero Zeiss. É, com certeza. Depois você me agradece. Para finalizar, então, tudo bem. A família tá lá bonitinho, o patrimônio vai estar lá, a roda tá tudo montada, mas né, a roda não tá montada ainda. A roda não tá montada. Se a roda tá montada, porque a roda montada já deixa tudo muito claro, né? Quem vai ficar, quem comanda, quem não comanda. Pelo que eu entendi, roda é assim, né? Pai e mãe caem fora, os filhos dominam tudo e eles só ficam lá de longe assistindo. Tem isso também, tem outras condições, já entendi. Outras que eles continuam politicamente fortes, administram os bens, porém eles não têm mais o bem na mãos dele para vender, mas eles têm o bens na holding para poder usufruir daquela situação. Também já entendi. Mas não temos a holding, temos só um testemunho, um testamento ali, alguma coisa, um inventário e tal. E aí eu tenho um seguro de vida que eu fiz para minha amante ou para o filho da minha amante, que é meu filho. A família tem direito? Não. O que está ali no contrato do seguro vai para a pessoa. O seguro, ele é uma forma, inclusive, por isso que a gente usa como planejamento. O seguro, né, é um plano de investimento, seja PGBL ou seja no VGBL, porque ele tem uma liquidez rápida, né? Então, às vezes, vai ter custas ali para aquele Geralmente final. faz seguro para a própria família. Estou falando no caso que não é para a família. Quando não é para a família. Mas não, se deixa nomeado, você nomeia outras pessoas, esse seguro ele não vai nem para inventário. Se, por exemplo, for a intenção, não. Fica para as pessoas. É um segredo só do corretor, do segurado e do beneficiário. Isso. Não é só os três que sabem. Exatamente. Vai para a conta da pessoa. Nós agora temos algumas decisões e não paga nem imposto, tá? Só que tem algumas decisões que, dependendo da finalidade de como está sendo usado essa contratação, é possível que determine uma incidência, por exemplo, de um ITCMD, tá? Mas não é em todos os casos, ainda a gente de doação. Ainda consegue fazer indicações, ainda consegue trabalhar, inclusive é uma ótima estratégia também dentro do planejamento. Agora, para quem tem... Eu entrevistei aqui uma das maiores vendedoras, eu quero te apresentar, inclusive, ela, que é a Fabiola, ela veio de fora de Minas, Pouso Alegre, está morando aqui em Sorocaba, a mulher é uma fera, ela está entre as 20 mulheres mais... O que você está dizendo, Renan? Ela está entre as 8 mulheres. Ela está entre as 8, 6 mulheres mais fortes da Prudential no Brasil. Olha, porque a Prudential, potente, viu? Incrível, como ela entende essa coisa de seguro patrimonial para seguro, mas entende muito. Então é muito interessante você conhecer, vai agregar muito para o teu negócio, inclusive para ela indicar você e você indicar ela. Sim, eu estou aqui fazendo network, querida. Já arrumei uma... Fabi, você assiste isso aqui e converse entre vocês. Gente, foi muito bom conversar com ela. Pelo amor de Deus, quebrou a cabeça da gente hoje, hein? É muito forte esse assunto, gente. É muita coisa. A cabeça da menina ferve. Eu conversei com ela, que tem pós em Direito Empresarial, pós em Direito Imobiliário, MBA em Acordos Societários e Holding pela EBPOS, acho que é isso, né? Enfim, advogada, mentora e especialista em Direito Imobiliário, Empresarial e planejamento patrimonial e sucessório. Muitíssimo obrigado pela tua presença, parabéns pelo seu talento, desejo muito sucesso e gratidão por você estar aqui no nosso podcast. Obrigada, Alex, eu adorei. Muita luz e paz. Gostou? Você. Desculpa a minha fala em perguntar aquela hora, porque é tanta confusão que a gente não sabe se perguntou ou não perguntou. Imagina, né? É normal, um tema muito extenso mesmo, é complexo e é super compreensível. Ainda bem que eu não sou advogado, hein? Eu acho que eu ia ser um advogado muito maluco, viu? Nossa, mãe do céu, eu acho que eu nasci para ser artista mesmo. O negócio meu o seu dom, comunicação. É isso aí, cada um no seu, né? Gente, muitíssimo obrigado. Assine o nosso canal, espero ter contribuído com informações relevantes para você e para sua família.
Desejo o melhor e a vida é aquilo que eu falo para você, é estar no estado de presença, planejar bem aqui para não chorar amanhã, entendeu? Quem planeja bem hoje, sorri amanhã. Quem não planeja, fica tranquilo agora, mas vai chorar depois. Então, preste atenção nisso e faça um bloqueio aí e evite pagar taxações mais altas. Use a lei a seu benefício através de um excelente advogado, no caso aqui da Pamela Moraes. Gratidão, tudo de bom. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.